A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou na tarde desta terça-feira, com 20 votos favoráveis e 6 contra, o texto base da reforma tributária. Vamos a Brasília ao vivo com o repórter Pedro Teixeira, que acompanhou toda esta sessão. Agora, Pedro, boa noite. Esse texto segue para votação no plenário e a expectativa é que isso aconteça esta semana, é isso? Exatamente, votação já na sessão de amanhã do Senado Federal, no plenário do Senado Federal, viu, Márcio? Isso porque agora há pouco, aqui no plenário da Casa, eles aprovaram um requerimento para um calendário especial, que permite que esta PEC seja analisada no plenário sem as 5 sessões que são necessárias para a análise de uma proposta de emenda à Constituição aqui no Senado Federal. Detalhe importante, viu, Márcio? Este requerimento de calendário especial foi aprovado por 48 senadores, um voto a menos do que o necessário para a aprovação da PEC. Uma proposta de emenda à Constituição precisa de 49 votos em 2 turnos para que ela seja aprovada. Isso indica que o governo está com um número bastante apertado de votos para a reforma tributária aqui no Senado Federal. De qualquer forma, as negociações seguem a todo vapor aqui no Senado Federal. Na CCJ, o relator, o senador Eduardo Braga, acatou uma série de emendas que, inclusive, fizeram com que o número de isenções fiscais para diversos setores fosse ampliado. Isso deve provavelmente aumentar o valor da alíquota padrão do IVA, que é o imposto que reúne todos estes 5 impostos que são cobrados no momento no Brasil, permite alíquotas federais, estaduais e municipais. A expectativa do Ministério da Fazenda é que esta alíquota fosse de 27,5%, mas por conta destas alterações aqui no Senado Federal, esta alíquota pode ser maior, fazendo com que o Brasil tenha um dos maiores impostos do mundo. Como o texto vai sofrer alterações aqui no Senado Federal, ele terá que ser depois apreciado pela Câmara dos Deputados. A gente separou um trecho do que disse o senador Eduardo Braga sobre a expectativa de votação aqui no Senado da reforma tributária. Ele que está bastante otimista com a aprovação do texto. Bem, são alguns ajustes que foram feitos depois de termos deixado o nosso relatório em 2 semanas em vistas aos senhores senadores e senhoras senadoras que, a partir das vistas, apresentaram suas questões, seus complementos de emendas, as suas reivindicações, e isso tudo foi discutido não só comigo, mas também com o ministro da Fazenda, com o governo e com os senadores que compõem a CCJ. Nós estamos confiantes, acho que temos votos para poder aprovar. É claro que vai ser uma matéria longamente discutida, porque é um tema que mexe com todo o brasileiro, todos nós somos contribuintes, mexe com todo o setor produtivo do Brasil e mexe, obviamente, com a Federação Brasileira. Então, todos estão se manifestando. O secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, confirmou à CNN que a alíquota do Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, essa alíquota pode chegar a 27,5%. É importante dizer que sim, a gente está estimando um aumento de 0,5 ponto percentual em função das mudanças feitas no Senado, mas é importante entender que o senador Eduardo Braga fez mudanças, algumas que têm o efeito oposto, de ajudar a reduzir a alíquota padrão. Então, se não fossem essas mudanças feitas, como, por exemplo, pegar uma parte importante do setor de transporte de passageiros e tirar da alíquota reduzida, colocar em regime específico, esse efeito poderia ser ainda maior com as mudanças feitas no Senado e, portanto, o relator fez um trabalho para mitigar esse efeito sobre a alíquota.